Na pequena e silenciosa cidade de Plainfield, Wisconsin, todo mundo se conhecia. A vida era simples. Os dias eram marcados pela mudança das estações e pelo trabalho duro no campo. Mas, nos arredores da cidade, vivia um homem que era um verdadeiro mistério para os vizinhos. O nome dele era Edward Gain. Ele morava sozinho na fazenda isolada da família. O terreno era enorme, mas a casa estava caindo aos pedaços. O mato crescia alto ao redor dos prédios velhos e mal cuidados. Gain era visto como um sujeito estranho, mas inofensivo. Fazia bicos para o pessoal da cidade. Era calado e ficava na dele. Ninguém desconfiava dos segredos escondidos atrás do sorriso tímido e das portas fechadas de sua casa. O isolamento de Ed Gain começou muito antes de ele ficar sozinho na fazenda. A mãe dele, Augusta, era uma mulher profundamente religiosa e dominadora. Ela acreditava que o mundo lá fora era cheio de pecado e corrupção. Manteve Ed e o irmão mais velho, Henry, afastados dos outros. Augusta ensinava que mulheres eram fontes de maldade e que qualquer tipo de intimidade era errado. Enchia a cabeça dos filhos com histórias sombrias da Bíblia. A fazenda dos Gain virou uma prisão de ideias, um mundo separado do resto de Plainfield. Augusta era a carcereira, e os filhos, os prisioneiros, presos pela visão rígida e assustadora dela. Depois que o pai morreu, o apego de Ed à mãe ficou ainda mais forte. Ele era o filho dedicado. O irmão Henry era diferente. Henry começou a questionar o controle da mãe. Ele se preocupava com a devoção estranha de Ed por ela. Um dia, em 1944, um incêndio começou na propriedade. Henry e Ed tentaram apagar o fogo. Depois, Henry foi encontrado morto. A causa oficial foi asfixia pelo fogo, mas havia marcas de pancada na cabeça dele. Na época, ninguém suspeitou de Ed. Ele parecia arrasado demais, simples demais para cometer um crime desses. O mundo dele estava ficando menor, e logo, só ele e Augusta restariam. Quando Augusta morreu em 1945, após um derrame, o mundo de Ed desabou de vez. Ela era a única pessoa que ele realmente conheceu. O único relacionamento que ele já teve. Agora, ele estava completamente sozinho na fazenda enorme e silenciosa. A casa virou um santuário à memória dela. Ele fechou com tábuas os quartos que ela usava, deixando tudo intocado, como se ela pudesse voltar a qualquer momento. Ele ficou com os ensinamentos dela, os avisos e uma solidão profunda. Esse isolamento, misturado com as lições distorcidas da mãe, criou um vazio perigoso. Um vazio que Ed Gain logo preencherá com horrores inimagináveis. A história da vida secreta de Ed Gain veio à tona num dia frio de novembro de 1957. Bernice Warden, a dona da loja de ferragens da cidade, tinha desaparecido. Ela era uma viúva muito querida de 58 anos. A última pessoa que foi vista com ela foi Ed Gain. Ele esteve na loja na noite anterior, comprando um galão de anticongelante. Quando os investigadores foram até a loja, encontraram o caixa aberto e um rastro de sangue levando para a porta dos fundos. O recibo da compra de Gain ainda estava no balcão. O xerife e seu ajudante decidiram que era hora de visitar a fazenda isolada dos Gain. Quando a noite caiu, o xerife Art Schley e o ajudante chegaram na casa silenciosa. O lugar estava escuro e assustador. Todas as portas estavam trancadas. Eles tiveram que arrombar para entrar. A primeira coisa que sentiram foi o cheiro. Era um odor forte, insuportável de morte e decomposição. A casa estava um caos, cheia de pilhas de lixo, revistas velhas e sujeira. Eles avançaram com cuidado pelos cômodos bagunçados, as lanternas cortando a escuridão. Eles não estavam preparados para o que iriam encontrar. Procuravam apenas uma mulher desaparecida. Bernice Warden. Numa cozinha de verão ligada à casa principal, o feixe da lanterna do ajudante iluminou algo pendurado no teto. No começo, ele achou que fosse um cervo,
já que era época de caça. Mas olhando melhor, um choque tomou conta dele. Não era um cervo, era o corpo de Bernice Worden. Ela tinha sido tratada como um animal abatido para a carne. A cena era tão chocante, tão além de qualquer coisa que eles poderiam imaginar, que os policiais recuaram, incrédulos. O estranho e quieto faz-tudo de Plainfield não era só um suspeito de desaparecimento. Ele era algo muito mais monstruoso. O horror completo foi revelado quando a polícia vasculhou o resto da casa. Aquilo não era só uma cena de crime, era um museu do macabro. Encontraram tigelas feitas de crânios humanos. Descobriram assentos de cadeira trançados com pele humana. Havia abajures também feitos de pele, e um cinto feito de mamilos humanos. Os policiais acharam perneiras feitas com pele de pernas humanas e um espartilho feito de um torso feminino. Encontraram máscaras criadas com os rostos de mulheres mortas. A Casa dos Horrores na Fazenda dos Gain era a prova de anos de atividades depravadas, tudo escondido da cidade desavisada de Plainfield. Os horrores encontrados na casa de Ed Gein deixaram todo mundo com uma pergunta: por quê? O que poderia levar um homem a fazer coisas tão terríveis? Gein foi preso e interrogado. Ele estava calmo e colaborativo. Admitiu prontamente ter matado Bernice Worden. Também confessou ter matado outra mulher, Mary Hogan, uma dona de bar que tinha sumido anos antes. Mas a quantidade de restos humanos na casa dele apontava para mais do que 2 vítimas. Gein explicou que as outras partes dos corpos não eram de pessoas que ele tinha matado. Ele contou aos investigadores que por anos vinha visitando cemitérios locais à noite. Desenterrava túmulos de mulheres de meia-idade que tinham sido enterradas recentemente. Escolhia mulheres que, na cabeça dele, pareciam com a mãe. Ele levava os corpos, ou partes deles, de volta para a fazenda. No começo, dizia que fazia isso como se estivesse em transe, sem ter plena consciência dos atos. Contou aos psicólogos que era movido pelo desejo de ter uma mulher na vida, mas os ensinamentos da mãe tornaram impossível para ele ter um relacionamento normal. Ele ficou preso entre uma solidão profunda e um medo paralisante de mulheres. A solução dele foi buscar companhia depois que elas já estavam mortas, quando não poderiam rejeitá-lo. Os médicos que examinaram Ed Gein diagnosticaram esquizofrenia. Essa é uma doença mental grave que afeta como a pessoa pensa, sente e se comporta. Pessoas com esquizofrenia podem perder o contato com a realidade. Esse diagnóstico ajudou a explicar o comportamento bizarro dele e a visão distorcida do mundo. O isolamento na fazenda, junto com a influência poderosa da mãe, criou o ambiente perfeito para a doença crescer sem controle. Ele vivia num mundo de fantasia, onde podia se cercar de lembranças da mãe e até tentar se transformar nela. Um dos objetivos mais perturbadores dele era criar uma roupa de mulher feita de pele humana. Ele queria vestir essa pele e, de certo modo, se transformar na mãe. Esse desejo vinha do apego complicado e doentio que ele tinha por Augusta. Ele amava e odiava a mãe ao mesmo tempo. Queria estar com ela de novo, mas também sentia raiva por ela ter controlado a vida dele. Ao vestir a pele de outras mulheres, tentava ressuscitar a mãe, ou talvez, finalmente possuí-la de um jeito que nunca conseguiu enquanto ela estava viva. A mente dele era um campo de batalha de emoções conflitantes, um lugar onde amor, ódio, solidão e loucura se misturavam. A notícia do que foi encontrado na fazenda dos Gain se espalhou como fogo. A pequena Plainfield foi lançada aos holofotes nacionais. Repórteres de todo o país invadiram a cidade. Eles queriam contar a história do homem quieto, que vivia numa casa de horrores. Os detalhes macabros dos crimes dele foram estampados em jornais e revistas. As pessoas ficaram horrorizadas e, ao mesmo tempo, fascinadas. O apelido dado pela imprensa capturou a imaginação e o nojo do público. Ele ficou conhecido como o Açougueiro de Plainfield. O nome era apropriado.
descrevia o jeito frio e metódico com que ele desmembrava os corpos. Gain não era um serial killer no sentido tradicional. Ele foi oficialmente ligado a apenas 2 assassinatos, Mary Hogan e Bernice Worden. A maior parte da coleção de restos humanos dele veio das incursões noturnas ao cemitério. Ele era um ladrão de túmulos, um necrófago, mas os assassinatos que cometeu foram brutais. Ele atirou nas 2 mulheres. Depois, levou os corpos para a fazenda. Lá, no mundo isolado dele, tratava as vítimas não como pessoas, mas como matéria-prima para seus trabalhos macabros. As ações dele borraram a linha entre assassinato e profanação, tornando os crimes ainda mais perturbadores para o público. O povo de Plainfield ficou em choque. Esse era o homem que cuidava dos filhos deles. O homem que eles contratavam para pequenos serviços em casa. Tinham conhecido Ed Gein a vida toda. Achavam ele meio esquisito, mas inofensivo. A revelação da vida secreta dele destruiu a sensação de segurança da comunidade. Como um mal tão grande podia existir bem debaixo dos narizes deles? A cidade sentiu uma culpa e um medo coletivos. Deixaram um monstro viver entre eles, sem nunca perceber. O nome açougueiro de Plainfield não era só um rótulo para Gain. Era uma marca na alma da cidade. Por causa do diagnóstico de esquizofrenia, Ed Gein foi considerado inocente por insanidade. Ele foi considerado mentalmente incapaz de ser julgado por assassinato. Em vez de prisão, foi enviado para um hospital psiquiátrico de segurança máxima. Passaria o resto da vida em instituições. Para muitos, isso não era justiça. Queriam vê-lo punido pelos crimes terríveis. Mas a justiça enxergou nele um homem doente, produto de uma mente perturbada e de uma criação tóxica. O açougueiro de Plainfield nunca mais voltaria à fazenda. Viveria o resto dos dias como paciente, um velho quieto que guardava os segredos mais sombrios. Anos se passaram. Ed Gein foi trancado, e sua casa dos horrores desapareceu. Pouco depois da prisão dele, a fazenda misteriosamente pegou fogo. Suspeitava-se de incêndio criminoso, como se a própria cidade quisesse apagar a mancha da memória dele. O terreno foi vendido e os galpões foram demolidos. Tudo o que restou foi um terreno vazio onde a casa ficava, cercado por árvores crescidas e, é claro, pelos fantasmas do passado. Mas olha, lendas não são tão fáceis de destruir assim. A história da fazenda Gein continuou viva, sussurrada entre adolescentes em busca de emoção. Virou um desafio local visitar o lugar à noite. Numa noite fresca de outono, anos depois, um grupo de 4 amigos resolveu aceitar esse desafio. Tinha o Liam, o líder confiante, a Maya, a cética que só foi pela companhia, a Chloe, fascinada por histórias de fantasmas, e o Ben, que se assustava fácil, mas não queria ficar de fora. Eles se amontoaram na velha caminhonete do Liam, rindo nervosamente enquanto seguiam viagem. O sol tinha acabado de se pôr, pintando o céu em tons de laranja e roxo. Dirigiram por estradas rurais escuras, com os faróis abrindo caminho solitário pela noite. E quanto mais se aproximavam, mais o silêncio tomava conta do grupo. O peso da história da fazenda começou a se fazer sentir. Eles estacionaram o carro na beira da estrada e caminharam em direção à propriedade. O ar ficou mais frio. Uma névoa espessa começou a se espalhar, agarrando-se ao chão e envolvendo as árvores nuas. O terreno era marcado por uma cerca enferrujada e quebrada. Ao pisarem na terra onde a casa ficava, um silêncio profundo caiu sobre eles. Nem os sons noturnos de grilos ou sapos se ouviam. Parecia que até a terra prendia a respiração. Chloe puxou o casaco mais para perto do corpo. Parece errado estar aqui. Ela sussurrou, com a voz tremendo um pouco. Liam, querendo bancar o corajoso, só riu da situação. Ben apontou a lanterna para um pequeno galpão caindo aos pedaços, que de alguma forma resistiu ao tempo.
Era a única estrutura ainda de pé. A gente devia olhar lá dentro? Perguntou, quase sem voz. Maya, sempre racional, balançou a cabeça. É só um galpão velho, gente. Não tem nada lá. Mas o desafio não era só visitar o terreno, era explorá-lo. Movido por uma mistura de medo e curiosidade, Liam caminhou em direção ao galpão. A porta de madeira gemeu nas dobradiças enferrujadas quando ele a empurrou, revelando um interior completamente escuro. O cheiro de terra úmida e decomposição saiu dali para encontrar o grupo. Enquanto os 4 amigos espiavam a escuridão do velho galpão, uma rajada de vento bateu a porta com força, mergulhando todos numa escuridão quase total. Só restavam os finos feixes das lanternas deles. O pânico tomou conta. Ben soltou um grito e tentou segurar a lanterna, meio atrapalhado. Chloe deixou escapar um pequeno grito. Liam, tentando manter o controle, empurrou a porta, mas ela não cedia. Está presa! Ele resmungou, usando toda a força. Maya, tentando se manter calma, passou a lanterna pela parte interna da porta. Deve ter algum trinco ou coisa assim, ela disse com a voz tensa. O galpão era pequeno e apertado, o ar parecia pesado e sufocante. Foi aí que eles ouviram o primeiro som. Era um arranhar suave, ritmado. Arranha, pausa, arranha. Parecia vir do canto mais escuro do galpão, onde a luz não alcançava. Todos congelaram, as lanternas apontadas para a origem do barulho. O que foi isso? Ben sussurrou, com os olhos arregalados de terror. O arranhar parou. Por um instante, só dava para ouvir a respiração ofegante deles. Liam finalmente conseguiu abrir a porta com um estalo alto, e todos saíram correndo para a noite enevoada, ofegantes, buscando ar. Eles estavam prontos para correr de volta até o caminhão e ir embora dali para sempre. Mas Chloe os deteve. Escutem, ela sussurrou, apontando para o campo vazio onde antes ficava a casa. Através da névoa densa, eles ouviram. Era um som fraco, como uma mulher cantando uma canção de ninar. A melodia era triste e perturbadora. Parecia vir exatamente do lugar onde a casa ficava. Aos poucos, ficou um pouco mais alta, uma música de lamento que parecia viajar pelo vento. Maya, sempre cética, tentou encontrar uma explicação lógica. É só o vento nas árvores? Insistiu, mas a voz dela não tinha convicção. O canto era claro demais, melódico demais para ser só o vento. De repente, o canto parou. Foi substituído por outro som, um som que gelou todos até os ossos. Era o grito de uma mulher. Não um grito só, mas vários, sobrepostos, cheios de dor e terror. Os gritos pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo, ecoando pelo campo vazio. Era como se a dor das vítimas de Gain ainda estivesse presa ali, se repetindo sem fim. Aquilo já não era mais brincadeira. Era real. Sem dizer uma palavra, os 4 amigos se viraram e correram, tropeçando pela névoa, só parando quando já estavam de volta no caminhão, acelerando para longe dos terrenos assombrados da fazenda Gain. Ed Gain morreu em 26 de julho de 1984, aos 77 anos. Ele faleceu de insuficiência respiratória no Mendota Mental Health Institute. Durante décadas, foi um paciente exemplar. Quieto, educado, nunca causou problemas. Os funcionários do hospital o descreviam como um senhor gentil que gostava de ler e fazer arte. Era difícil conciliar essa imagem com o monstro que horrorizou o país. Ed foi enterrado no cemitério de Plainfield, no túmulo da família Gain, ao lado da mãe e do irmão. Seu túmulo ficou sem identificação por um tempo, para evitar vandalismo. Mas mesmo assim, as pessoas encontravam. Por anos, caçadores de lembranças e curiosos visitavam o túmulo. Eles arrancavam pedaços da lápide como lembranças mórbidas. O túmulo virou atração de turismo sombrio. Eventualmente, a lápide foi roubada no ano 2000.
Ela foi recuperada um ano depois e colocada em um museu local, nunca mais retornando ao cemitério. A cidade de Plainfield queria seguir em frente. Queria esquecer o açougueiro que trouxe tanta vergonha e medo. Mas a história de Ed Gein era forte demais para ser esquecida. Virou um conto popular moderno, uma história de advertência sobre a escuridão que pode se esconder à vista de todos. A lenda da fazenda Gein continua até hoje. Mesmo sem a casa, o terreno é considerado um lugar de profunda tristeza e maldade. Pessoas que moram perto ainda relatam coisas estranhas, falam de ruídos inexplicáveis à noite. A história mais persistente é a dos gritos. Moradores dizem que, em certas noites, quando a lua está escondida e o ar parado, dá para ouvir o choro de mulheres ecoando pelos campos vazios. Dizem que são os espíritos das vítimas dele, vozes presas para sempre na terra, onde encontraram seu fim. Se essas histórias são verdade ou fruto da imaginação, não importa. Elas mostram o impacto profundo dos crimes de Gein. O horror foi tão grande que parece ter se impregnado no solo da fazenda. O terreno vazio é mais que uma propriedade. É um monumento a um capítulo sombrio da história americana. Um lembrete assustador de que monstros nem sempre são criaturas míticas. Às vezes, são o homem quieto ao lado. A lenda dos gritos garante que o que aconteceu na fazenda Gein nunca será realmente silenciado. A história de Ed Gein era tão chocante e bizarra que, sinceramente, era inevitável que inspirasse artistas e escritores. O caso dele virou um modelo para alguns dos vilões mais famosos da história do cinema. A conexão mais clara está no romance Psycho, de Robert Bloch, lançado em 1959. Bloch morava em Wisconsin, não muito longe de Plainfield, quando os crimes de Gein vieram à tona. Ele ficou fascinado com a ideia de um homem aparentemente normal, levando uma vida secreta e monstruosa. O personagem Norman Bates, o dono de motel dominado pela mãe morta, foi diretamente inspirado por Ed Gein. Quando Alfred Hitchcock adaptou Psycho para o cinema em 1960, o mundo conheceu um novo tipo de monstro. Norman Bates não era um vampiro ou lobisomem. Era um homem que parecia normal, e isso o tornava ainda mais assustador. Os temas do filme, a mãe dominadora, a personalidade dividida, a casa cheia de segredos, vieram do caso real de Ed Gein. O filme de Hitchcock mudou o gênero do terror para sempre. Mostrou que os monstros mais assustadores são humanos. O sucesso do filme garantiu que uma versão da história de Gein se tornasse parte permanente da cultura popular. Décadas depois, outro assassino fictício icônico também se inspirou em Gein. No livro O Silêncio dos Inocentes, de Thomas Harris, o assassino conhecido como Buffalo Bill compartilha várias características com o açougueiro de Plainfield. Buffalo Bill sequestra mulheres e as esfolava. O objetivo dele era criar uma roupa de mulher para si mesmo. Esse detalhe perturbador veio direto da confissão de Gein. Ele também queria se transformar usando a pele de mulheres. A adaptação do livro para o cinema, em 1991, trouxe esse personagem assustador para as telas, reforçando ainda mais a influência de Gein no terror. A história de Gein também influenciou a criação de Leatherface, o assassino da motosserra, do filme O Massacre da Serra Elétrica, de 1974. Apesar de o enredo ser fictício, Leatherface compartilha o gosto de Gein por máscaras de pele humana e por decorar a casa com ossos. Os criadores do filme já admitiram que se inspiraram nas notícias sobre Gein nos anos 50. Por meio desses filmes icônicos e tantos outros, o legado de Ed Gein continua assustando plateias no mundo todo. Os horrores reais dele deram origem a monstros fictícios que vão assombrar nossos pesadelos por muitas gerações. Hoje, a cidade de Plainfield, em Wisconsin, voltou a ser um lugar tranquilo.
Os moradores se esforçam para deixar para trás a sombra escura deixada por Ed Gein. Eles estão cansados da fama. Não querem ser lembrados como a terra do açougueiro. Turistas curiosos e caçadores de fantasmas não são bem-vindos. A cidade quer ser lembrada por seus campos pacíficos e por seu povo trabalhador, não pelos atos monstruosos de um homem perturbado. Só que, mesmo assim, a história está enraizada demais para desaparecer. O nome Gein está para sempre ligado ao nome Plainfield. O local físico da fazenda Gein agora é apenas um espaço vazio. Não há placas nem memoriais. A terra foi tomada pela natureza. Árvores e capim alto cobrem o chão onde a casa do horror ficava. Parece qualquer outro pedaço rural de Wisconsin. Mas, para quem conhece a história, é impossível enxergar assim. É um lugar onde o limite entre vivos e mortos parece fino. Um lugar que muitos acreditam estar marcado para sempre. Um pedaço de terra verdadeiramente e eternamente mal assombrado. O legado de Ed Gein é complexo. Ele foi assassino e ladrão de túmulos, mas também era um homem profundamente doente. Foi fruto de isolamento extremo e de uma criação muito prejudicial. A história dele nos obriga a encarar a natureza do mal e da loucura. Levanta perguntas desconfortáveis sobre como uma comunidade pode não perceber a escuridão crescendo em seu meio. Os crimes dele foram um alerta, uma lição cruel de que as coisas mais assustadoras podem acontecer nos lugares mais comuns. O menino da fazenda virou símbolo da depravação escondida. A história de Ed Gein serve como um aviso permanente. Lembra que as aparências enganam e que a mente humana é capaz de escuridões inimagináveis. A terra vazia em Plainfield é um testemunho silencioso dessa verdade. O vento que passa pelas árvores parece sussurrar os nomes das vítimas. O solo parece guardar a memória das atrocidades cometidas ali. A casa se foi. Gein já morreu há tempos, mas o horror que ele criou deu vida própria àquele lugar. Ele permanece assombrado, não só por fantasmas, mas pela lembrança arrepiante do que um homem é capaz de fazer.